tenho certeza que você preparou um material bem legal para a gente. E agora o palco é todo seu. Fique à vontade. Então, beleza, Ó, obrigada. Daqui a pouco eu tô de volta, hein? Tchau, tchau. Marcando meia hora certinho, hein? Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Bora, Boa noite. manda ver. Vamos lá, boa noite, pessoal. Eu vou tentar. A gente faz sempre o nosso melhor, como o Ferris disse. É claro que na maioria aqui da pós somos pessoas já com algumas competências, e a grande dificuldade, às vezes, é você colocar essa competência em prática com aquela outra área nova que está surgindo, né? Então, aqui eu vou começar para vocês. Me deem um pouquinho de paciência, não sei se está aparecendo, para mim não aparece, Ferris, agora foi, olha lá. Então, vamos lá. Eu tenho que falar um pouquinho de mim, né? Meu nome é Ana Silvia, eu sou publicitária há 24 anos, não façam conta, por favor. Na verdade, desde cedo eu trabalhei em algumas diversas agências famosas de São Paulo, e como sempre na área publicitária, a gente acaba dando uma surtadinha, né? E fiz marketing de varejo numa época que eu fui diretora de marketing da Columbus. É óbvio que vocês lembram o que é a Columbus Móveis, né? Não me chamem de velha. E ela era concorrente da Marabras. Na época, eu montei toda uma estrutura para que ela fosse vendida para o Magazine Luiza, né? E aí, na verdade, eu comecei a ser consultora. Eu já queria ser mãe, era um sonho meu, e poder mandar nos meus negócios do meu jeito. E aí, então, eu comecei a prestar consultoria. Eu via que a demanda era alta, que não dava mais para os clientes virem até mim. Eu comecei a ir até os clientes, né, com a consultoria. Em 2005, eu comecei a abrir a minha empresa, minha mini agência Base Comunicações, 19 anos, que agora ano que vem faz 20 anos. Não façam a conta de novo, por favor, né? E aí, com a Base Comunicações, eu comecei a expandir cada vez mais, até entrar na pós de neuromarketing, que há 10 anos não existia tanto no Brasil. E aí, quando surgiu o IBM, eu vi nessa oportunidade, no carisma, na aceitação, eu vi a oportunidade, né? Então, vamos falar hoje um pouquinho de marketing e de neuromarketing. Eu vou começar com um teste, tá? Para explicar o que é neuromarketing para vocês. Para quem estiver me assistindo aí, ou até quem vai ver depois, né, na gravação, que vai ficar gravado, eu queria que vocês me dissessem em 3 segundos o que tem que ter em um carro para que você compre, tá? A pergunta é bem específica, ó, 3 segundos, tem que ser rápido. O que tem que ter em um carro para que você compre? Vamos lá. Primeiro. Segundo. Terceiro. Tem que ser rápido. Tá? Então, primeiro, tem que ter velocidade. Segundo, tem que ser bonito. Terceiro, tem que ter motor. Quarto, tem que ter rádio. Quinto, tem que ter velocidade. E aí, que mais que você citou? Depois vocês podem até interagir, deixar aí nos comentários, que a gente faz uma avaliação pessoal aí do que você colocou, tá? Poucos, aposto que poucos ou quase nenhum respondeu preço, né? Então, significa o quê? Que se eu for fazer um anúncio de uma Ferrari e vou lá naquela revista, que você lê aquela revista, você ouve aquele programa, eu vou vender uma Ferrari de $1 milhão e você vai comprar, não vai? Né? A maioria aqui diz que vai, não disse? Não, né? Então, por que isso? Na verdade, você não soube dizer exatamente aquilo que você quer. Então, na verdade, você não quer um carro bonito, você entra lá no Web Motors procurando pelo motor, pelo tipo de roda, né? São atributos, mas você entra lá procurando, às vezes, preço dentro de um modelo de carro, né? Então, o que isso significa? Isso é o neuromarketing. Nós não sabemos dizer o que a gente quer dizer. 95% das vezes a gente opera no inconsciente. Então, o neuromarketing, ele possui ferramentas de descobrir o que está no seu inconsciente, né? Então, na verdade, como são os consumidores, como eles pensam, como eles sentem, como eles reagem. Isso é o neuromarketing. Então, eu costumo dizer que a gente ainda associa, sim, as pesquisas, mas a gente usa muito mais o pensamento, o conhecimento, o comportamento, tá bom? Vou tentar ser um pouco mais breve aqui. Isso aqui era como as agências trabalhavam antigamente, muitas ainda trabalham, né? A minha empresa é pequena, somos da região do Grande ABC, então é óbvio que a gente tem uma estrutura enxuta, né? Uma mini empresa, ela vai ter o departamento de mídia e produção, vai ter a criação,
vai ter atendimento, suporte ao cliente, consultoria e assessoria, certo? Isso é o básico e o mínimo que uma agência tem. Mas o que eu introduzi na minha agência depois do neuromarketing? Eu introduzi cliente, storytelling, gatilhos mentais e layout. A gente vai falar um pouquinho desses elementos, mas eu quero falar um pouco de cliente, que é algo que eu não vou enfatizar hoje na apresentação, mas fica a dica para quem quiser, quem estiver assistindo, quem for de marketing, quem for publicitário, estudante, quem for de agência, por que não? Pega uma caneta e pega um papel para anotar essas dicas, tá? Aliás, anotar e escrever é algo que fixa muito mais do que você apenas digitar. Então, eu vou dar um tempinho, pega a caneta, pega um papelzinho e eu vou te anotar algumas dicas, né? Vou te falar algumas dicas. Então, lidar com o cliente, né? O que é lidar com o cliente? Preparar a sala, né? Eu tenho uma colinha aqui, mas assim, são dicas como preparar a sala, preparar o ambiente. Você não precisa ar-condicionado gelado, não faz o cliente se sentir acolhido, ele nem vai prestar atenção no que você está falando. Um ambiente exatamente criado para recebê-lo, nem frio, nem calor. Ele chega esbaforido, você vai dar um copo de água gelado. Não, isso não é a hora de você estar falando de negócios. É hora de você estar falando de bate-papo, de uma conversa espontânea. Quando você servir um café quentinho, acolhedor, é a hora que ele se sente à vontade para estar falando, né? Então, preparar o ambiente, cafezinho acolhedor, né? Nada de celular perto, foco em atenção nesse cliente, olhe os olhos, olhe o seu comportamento, se você sente que ele está ansioso, se ele não está ansioso. Outra dica, sirva um chocolatinho, 30 gramas, um pedacinho de chocolate, para ele junto com o cafezinho, aumenta, na verdade é o triptofano, que aumenta a serotonina, que é a sensação de bem-estar, né? E a prosódia, o que é prosódia? Antes de eu vir aqui, coloquei Bon Jovi, fui me animando, fui criando aquele clima para quando eu entrasse, pá, eu já entro, não falando daquele jeitinho assim, sabe? Mas você já entra arrasando, tá? Então, algumas dicas que são às vezes meio óbvias, tá no instinto da gente, a gente já faz automaticamente, mas são dicas que você deve anotar, tá bom? Então, agora vamos falar de cada um desses itens de uma forma mais minuciosa, tá bom? Então, aqui, cliente, é óbvio, né? Para captar, você tem que conectar, para conectar, tem que entender. E só dá para você entender se você olhar para o seu inconsciente, descobrir suas motivações, emoções, processos cognitivos e tudo mais que passa na mente do consumidor, tá bom? E aqui, storytelling, né? O que é o storytelling que a gente ouve muito falar? A gente tem criar histórias relevantes, gerar experiência, memória, persuadir, inclusive está nos posts lá do IBM, que a gente ativa até 8 áreas do cérebro quando a gente conta uma história. E a gente sabe que contar histórias, inclusive, mesmo que você não tenha vivenciado essa história, o fato de eu te contar uma história faz como se você tivesse, ele repercute no teu cérebro, no teu corpo, como se você tivesse vivido aquela história. Por isso que uma história bem contada e bem estruturada faz toda a diferença. E o meu objetivo aqui não é só falar que eu introduzi algo na minha agência, mas é mostrar para vocês o que eu introduzi, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo, eu chamo de um case de um colégio que a gente atende, eu não vou estar frisando o nome desse colégio por uma questão, né, ética, mas nós brincamos ano passado na rede social e dentro de um colégio de mais de 60 anos para contar as histórias. Nós motivamos o pai a vir, ex-alunos a virem e conta o que foi esse colégio na sua vida. E nessa brincadeira, claro que tem muito mais coisas relacionadas do que a história. Você tem um ambiente que foi criado para ele se sente especial. Você tem a iluminação, você tem as perguntas e faz com que ele seja o astro daquele dia. Você tem a oportunidade de colher diferentes depoimentos, todos legendados, postados de uma maneira aleatória na rede social. A humanização, né? Você traz a história contada pela pessoa, não é o colégio contando que ele é bom, é a pessoa contando que ele é bom. E a humanização, né? Sorrisos, expressões, acolhimento, tirar de um colégio que é tradicional, mas transformá-lo em algo humanizado. Nós trocamos histórias, experiências, trouxemos ex-alunos.
focamos nesse momento inicial, trouxemos histórias verdadeiras até de ex-alunos. Resultado, nós tivemos muito mais pessoas interessadas, tivemos uma lista de espera de pessoas que queriam dar o seu depoimento. Nós tivemos uma movimentação dentro da escola a respeito das coisas que aconteciam. Nossa, eu estudei com ela, eu também. E uma pessoa mandou uma foto e a gente postou quem é fulana, vamos achar essa fulana na rede social. Então, teve todo um engajamento, né? Lógico que a pessoa que aparece acaba compartilhando, né? Então, aí você vai gerando mais audiência, compartilha para a mãe, para o filho, para o papagaio, para todo mundo, né? Então, esse case que eu vou depois aqui poder falar um pouquinho, eu já conto aqui para vocês, tá? E aí a gente trabalha com gatilhos mentais, a gente não trabalha apenas com o storytelling, a gente estava falando de alguns gatilhos mentais, né? Que são decisões que o cérebro toma no inconsciente, né? Então, aqui a gente tem alguns que eu introduzi também nesse case do colégio. O gatilho da escassez. Quando as pessoas percebem que alguma coisa está acabando. Sabe o Booking? Pega o Booking, vai tentar fazer uma compra no Booking. E aí você vai lá ao hotel. Tem só mais 2 vagas. 20 pessoas entraram nesses últimos minutos. Você vai ficar sem essa vaga. Você tem uma promoção de 30%. Você vai perder? O que você faz? Oh, meu Deus. Eu vou clicar, eu vou comprar. Deixa que eu compro 20 estadias nesse hotel. Nem sabe para que você vai usar, né? Então, a gente usa isso de uma maneira até meio sutil, né? Você tem aqui última chance. Você tem última chance, gente. Eu não tenho mais chance. Eu vou entrar, né? E a gente tem a urgência, que também se complementa muito bem. Inscreva-se agora, né? Você pega Black Friday, a gente pode citar de novo, né? É só hoje. Você vai comprar só hoje, você vai ter essa promoção. Né? Dia 5/5, Shopee, é hoje que você vai comprar com frete grátis. Então, são gatilhos que usam e que funcionam para o cérebro do consumidor, tá bom? Vamos falar aqui também de gatilhos mentais sobre curiosidade. Gente, o consumidor, ele é muito curioso. Ele é muito curioso em tudo. Então, hoje em dia, a gente coloca algumas frases que eu até citei aqui, que a gente acaba usando em alguns anúncios, né? Tipo, para tudo, não compra carro até esse final de semana. Espera até sábado que vai ter uma novidade, né? Então, o que você faz? Oh, meu Deus, não ia comprar carro, eu não vou nem comprar carro mais, né? Aqui eu cito algumas coisas. Você aprendeu tudo errado sobre manutenção de ar-condicionado até agora. Então, assista esse vídeo, né? Mais algumas dicas. Por que eu desisti de trabalhar no escritório? E por que você deve fazer o mesmo? Então, vai aguçar a pessoa, pelo menos a ler. Então, são frases de impacto que geram essa curiosidade. E também o gatilho de novidade, né? Estão tudo trabalhando no case desse colégio, nós pensando nisso, vimos um buraco lá do elevador, o que a gente faz com essas costas do buraco? Então, na verdade, nós colocamos uma parede de escalada, conseguimos um patrocínio, introduzimos na escola muito mais do que os esportes convencionais de balé e judô, que são muito bons, mas a gente introduziu esportes radicais, patins e skate, né? Então, coisas que parecem, uau, que diferente, às vezes é a mesma coisa que a gente está fazendo. Essa parede de escalada acabou se tornando a maior da América Latina, por coincidência de tão grande que ela. Conseguimos juntar a associação que recolhe pets da represa de Guarapiranga e todas essas, não é amarra, né? Todos esses negocinhos que a gente pisa, essas garrinhas, foram feitas de material reciclado. E aí, por conta disso, acaba gerando mídia, acaba gerando repercussão. Meu Deus, eu quero fazer parte dessa novidade. Já vou falar dos resultados, tá bom? Bom, gatilho de autoridade é uma coisa que a gente gosta muito. Então, tem alguns meios de você provocar essa autoridade. É claro que eu sempre brinco assim, não adianta você demonstrar autoridade e, na verdade, você não ser bom naquilo que você faz, né? Não adianta eu ter a embalagem é ótima, ela vende no mercado pra caramba, mas se o produto, se o iogurte não for bom, eu não compro de novo. Então, como que a gente gosta aqui de fazer autoridade, né? Esse primeiro aí é o professor desse colégio, né? E o sistema de ensino, ele gostou tanto do que nós fizemos, que acabou trazendo o diretor da escola como uma autoridade na educação, acabou trazendo ele para os principais programas dentro desse sistema de ensino, para dar entrevista, para ministrar. Inclusive, hoje nós estaríamos em Porto Alegre,
contando esse case de marketing. Infelizmente, tudo isso que a gente está vendo que acompanhou é uma coisa que aconteceu, uma coisa muito triste, né? Então, isso é um dos jeitos de transformar ele na autoridade. Poxa vida, olha tudo que ele fez, né? Agora eu posso até contar um pouquinho para vocês. Numa época de escassez, nós levamos 177 alunos para essa escola. Não fizemos milagre, nós usamos tudo isso que a gente sabe que o consumidor gosta, coisa simples, né? E o neuromarketing, veja bem, o neuromarketing, ele parece algo muito caro, e ele realmente é, porque ele precisa de equipamentos caros, ele precisa de profissionais mais do que gabaritados, não é qualquer pessoa, não é uma pesquisa, apesar que pesquisa a gente também precisa de profissionais gabaritados. Mas e aí, como é que a gente aplica tudo isso numa agência pequena como a minha? Né? Como é que eu pago, às vezes, 30 mil, 40 mil, se a minha agência trabalha com públicos que são grandes, mas são pequenos para esse investimento, aqui na minha região do Grande ABC. Então, olha essas dicas, anote essas dicas, execute essas dicas, tira alguma coisa para o seu case, para o seu cliente, que eu sei que você vai absorver. Aí, continuando aqui, nós temos um outro jeito que a gente brinca de se transformar em autoridade. Sabe aquela história de quando você posta assim, sabe? Neuromarketing Day, a primeira palestra é da Ana Silvia. Quem é Ana Silvia na fila do pão, né? Ninguém sabe, mas você faz um glamour, você faz uma arte e vira a Ana Silvia. Nossa, quem é ela? É a Ana Silvia. Então, quando a gente faz algumas montagens, como para a rede de filantropia, que a gente atende muito, viaja ao Brasil através da filantropia, coloca lá a foto da pessoa, coloca o título. Nossa, quem é essa? Mas deve ser importante, porque ela está indo ali, eu vou assistir. Então, às vezes, você evidenciar e falar, né? Nossa, essa pessoa deve ser importante, a Ana Silvia, eu vou lá dar uma olhadinha nela. Né? Então, isso é um ponto. E claro que se a Ana Silvia depois não for boa aqui, ferrou, não vai dar certo. Né? E uma outra coisa que a gente faz muito dentro do podcast é trabalhar com alguns vídeos, não só de depoimentos, mas dá uma olhadinha. A gente faz pequenas histórias, a gente faz uma gravação, usa o podcast para gravar um dia inteiro e grava pequenos trechos de programa com ambientes diferentes e faz a pessoa se apresentar e virar autoridade. Então, hoje em dia, quando você tem, por exemplo, influencer, que é um assunto bem polêmico, mas influencer, por exemplo, se você escolher a dedo, né, não aquela que tem mais curtidas, mas de repente aquela que tem o teu público, ela é mãe, ela tem filhos, ela também se preocupa com o filho dentro da escola, ela se preocupa com os esportes radicais, como eles vão ser realizados. Então, é essa influencer que pode trazer para o meu público também aquilo que é bom. Né? Então, aqui nesse vídeo, no caso, foi uma arquiteta que a gente acabou evidenciando cada um dos pontos que ela cuida. Poxa, quando eu acabo de ver o 5º vídeo, caraca, ela é boa mesmo. Virou uma autoridade, tá bom? Então, vamos ganhando tempo aqui, que eu falo demais. Vamos falar de layout, né? Eu sei que dentro do layout existem milhares de coisas que a gente pode usar dentro de uma agência hoje em dia. Aí, é o anúncio de antigamente, né? Quem tem a minha idade aí vai lembrar. Lembra que o anúncio era desse jeito aí? Né? O anúncio só tinha uma ilustração, um título, uma assinatura, tá ótimo, uma corzinha que combina aqui, né? Mas hoje em dia não dá para fazer só desse jeito, não, tá? Eu vou citar algumas coisas que nós aqui na agência usamos, tá bom? Então, vamos roubar aqui do IBM, né? Quando ele fala que diante de muitas opções, não conseguimos avaliar todas. Isso é fato. Sabe quando você chega no Carrefour e aí você vê aquele bando de produto de cabelo, shampoo, creme, hidratante, queratina? Você sai de lá e não leva nada. Ou então você leva o Neutrox ou aquele kit da Elseve que vende por R$28 shampoo e condicionador. Tô mentindo? Não, né? Então tá bom. E isso é do consumidor. Né? Se você bota 2 opções, layout, apresenta 3 layouts para o cliente para você ver, vai gerar o 4º e o 5º. Apresenta 2. Aí, quando muito, você vai transformar o 2º no 3º. É assim que a gente usa aqui, tá? E algumas outras coisas que eu não vou abordar mais profundamente, mas que são muito importantes, né? A persona, por exemplo, a persona não é o público-alvo. Tenho certeza que outras pessoas vão abordar isso, mas não é só o público-alvo. É muito comum eu falar que meu público é um homem de 40 anos, pai de 2 filhos, e com renda superior a tanto, que tem 2 máquinas de lavar, que tem um micro-ondas, não tem umas pesquisas assim? Se você mora numa rede de esgoto, chão de terra, paralelepípedo, gente, não. Persona. Quem é você de verdade? Que hábitos você gosta? Que hábitos você... Estou vendo aqui algumas coisas.
que hábitos ele tem de verdade para se identificar com você, né? Cultura da experimentação. Cultura da experimentação, gente, é meio óbvio, né? Vamos deixar a pessoa experimentar. Não, eu quero queijo. Quem foi para Minas? Eu quero queijo. Posso provar esse queijo? Não. Você não vai comprar. Mas aquele queijo que você provou, eu gostei, eu não gostei, você acaba comprando, às vezes, até porque está constrangido, porque a pessoa comeu metade dos queijos da loja, né? Então, eu vou comprar, né? Então, importante a experimentação. Leitura de Z ou F é aquele velho tradicional, né? No anúncio, ele tem que ter uma leitura em Z ou tem que ter uma leitura em F. Organizar essas informações da maneira básica. Cores e formas ainda funcionam muito bem, né? O que a gente vai usar de cor, novas especificação virtual, então acho que tudo isso influencia. Mas vamos para os pontos que eu quero dar uma ênfase maior, tá bom? Que são esses daqui. Vou falar um pouco de branding, vou falar rapidamente, estou tentando me achar aqui, vamos lá. Falar de vida identificada, vamos já pular para os slides, tá bom? Branding. Gente, aqui acho que está muito representativo, tá? Sem logotipo é isso. Eu estou vendo o formato de um hambúrguer, né? Então, sem logotipo é isso, ok. Com logotipo, olha que fofinho, é um flat design, é um logo chapado, que hoje em dia não está se usando mais degradê, sombra e brilho, não. Tá aqui, ó, meu logo flat design, tá lindo, tá cumprindo a função? Tá. Olha do lado, o que é um brand? Muda, não muda? Né? Então, você chega hoje num lugar e você sabe o que é Burger King, você sabe o que é Cacau Show, você sabe o que é a Claro, você sabe o que é a Vivo. Outro exemplo aqui. Se eu falar para vocês, cebola e picles, 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial num pão com gergelim. Você já imaginou aí na tua cabeça, né? Mais do que ver esse lanche, você já imaginou o Big Mac. E a gente sabe de alguns estudos que o McDonald's foi um dos primeiros, se não, hoje não mais único, porque o Boticário também tem, de ter um departamento de neuromarketing dentro dele, né? Então, ele afirma que as pessoas têm fome de Big Mac. Então, por mais que você queira comprar um Burger King, quando fala do McDonald's, você sente aquele gosto, né? Então, vamos falar do outro símbolo. Se você olha, o que é esse outro símbolo aqui? É Pepsi? Né? Fanta uva? Não, Coca-Cola. Isso é brand, né? É uma coisa tão bem feita que você só vê a cor e a silhueta e você sabe que é Coca-Cola, tá bom? Então, isso é brand. Voltando aqui para o layout, a gente vai falar de ancoragem de preço. É um assunto um pouquinho mais delicado, mas acho que nos 2 exemplos dá para vocês entenderem um pouquinho, né? Black Friday é uma ancoragem de preço. A hora que você, nem sempre, desculpa, mas a fama aqui do brasileiro é que não existe de verdade... não existe de verdade... fugiu agora aqui. Black Friday. Né? Então, um dia antes estava 1.500. No dia do Black Friday está 2.000. Um dia depois, ele está 1.300. Mais barato ainda. Né? Mesma coisa aqui. Eu não vou citar o nome, mas acho que pelo branding vocês vão saber quem é. Mas foi muito legal, porque no dia do beijo, esses batons estavam numa promoção. 2 batons por R$ 39,90. Uma semana antes, eu comprei cada um deles por R$12. Né? Mas aí, quando você coloca que é uma promoção, leve 2, pague 1, gente, vale muito o preço. Então, eu vou comprar, né? Porque o preço está ancorado nisso, tá bom? Vamos aqui antecipar a vida identificada, gente. Vida identificada é muito melhor do que uma vida genérica. Então, a gente que trabalha com instituição, não adianta eu falar para você que eu atendo 400 crianças, 12 de 12 a 13 anos, 20 de 14 a 25, que mora na região 50% de São Paulo, 50% Nordeste. Não dá. A hora que eu falo da vida da Jéssica, a hora que eu falo da vida da Tata, a hora que eu falo da vida desta menina que está aí, eu me identifico. E vida identificada é diferente do que números. Então, procure identificar, né? Identifica o nome daquela pessoa. Pessoas com diferentes sonhos, GRAC, enfim. Vamos correr aqui um pouquinho. Layout de sensação de perda, quem é que quer perder? A aversão à perda ela é muito maior do que qualquer ganho. Então, hoje em dia, quando a gente vai colocar aquelas mensagenzinhas de pop-up que você sai de uma loja, a gente não põe mais. Tem certeza que você quer sair? Não. A gente coloca, atenção, você está prestes a sair sem concluir. Deseja sair e perder 40% de desconto? Te faz pensar, né? Então, esse é o objetivo, te fazer pensar também, tá bom? E aqui no último, a gente fala da disposição das informações. A gente sabe que no layout as disposições são importantes, mas não mais título, subtítulo e logo. Né? Mas aquilo que te chama mais atenção, olha os 2 iogurtes, eles são iguais.
Só que esse tem 80% de proteína. Né? O outro também tem, mas um eu não consigo enxergar aqui. Mas um é sem colesterol, o outro é com colesterol. Ai, não, gente, eu prefiro 80% saudável. Né? Ah, mas esse é 20% de gordura. É a mesma coisa. 80% saudável, de proteínas saudáveis e 20% de gordura. Mas se eu olhar 20% de gordura, não é legal. Se eu olhar 80% de vida saudável, então eu compro. Né? Tá aí a mesma coisa que o IBN colocou na culpa da compra, né? Então, vamos lá, você coloca 10% de desconto ou você coloca que custa R$80, né? O 10 é muito pequeno, às vezes não chama tanta atenção, mas olha o 80, né? Então, ele vale muito mais a pena. Ah, custa R$90 os dois, mas nesse você tem 10% de desconto. Você ainda consegue enxergar o 90, né? O 10 é tão inferior do 90 que parece que eu nem ganho. Quando eu corto o 90 e boto 80, putz, valeu a pena pra caramba, hein? Né? Então, é isso que a gente falou aqui um pouquinho. Eu quero agradecer o IBN acima de tudo, o tempo é curto, eu tentei improvisar muito, eu tentei ser quem eu sou, na verdade. Eu estou com meu WhatsApp aqui à disposição de verdade, para se alguém quiser tirar alguma dúvida, estudantes, agências, eu estou de portas abertas de verdade, está aqui o nosso Instagram. Acima de tudo, agradecer o IBN, porque esse era meu sonho. Apesar de estar há 24 anos na área, eu me idealizei depois dos meus 50 anos que eu poderia voltar a estudar. E eu idealizei que se um dia o IBN me desse essa oportunidade, eu queria abrir e queria estar aqui para transmitir o meu conhecimento que eu transmito para os meus clientes, mas nunca ao vivo e online. Então, muito obrigada para quem me ouviu e muito obrigada para o IBN.